Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Costa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma aplicação muito interessante chamada Doku. Ela torna possível você implantar uma plataforma como serviço lá um grande player do mercado, que é o Heroku. Para quem não conhece esses termos, né, aqui a gente vai fazer uma breve introdução, né? Quando você vai implantar um serviço qualquer na internet, você pode ter uma estratégia, que é a estratégia tradicional, de ter toda essa infraestrutura e disponibilizar ela através da internet. Então, por exemplo, eu tenho um data center, no data center eu tenho todas essas pilhas de recursos que a gente vai ter que ser responsável e configurar até chegar ao ponto de implantar o serviço e disponibilizá-lo na internet. Com o advento da computação em nuvem e a popularização desse recurso, a gente pode escolher o que é que a gente vai contratar na nuvem, né? Então, é muito comum você contratar uma infraestrutura como serviço. Então, você vai ter uma máquina virtual que você vai contratar na nuvem e você vai ser responsável por administrar tudo isso que está acima do sistema operacional. Ou seja, você vai ter que instalar aplicações, você vai ter que instalar bibliotecas, você vai ter que fazer todo o processo de configuração de tudo para poder fornecer o seu serviço na internet. Mas existe uma outra arquitetura em computação em nuvem, que é a plataforma como serviço, ou PaaS. O PaaS, você não vai ficar tendo que se preocupar com plataforma de execução, sistema operacional, com máquina virtual. Você se preocupa somente em enviar o código para a plataforma e a plataforma vai compilar esse teu código, vai colocar ele em execução e disponibilizar na internet. Outro tipo de serviço de computação em nuvem, né, pode ser o software como serviço, que aí você não teria nem que se preocupar com isso. Você vai lá, acessa logo, é um serviço que você vai ter disponibilizado na nuvem. E aí, no caso, né, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode pegar, seja instalando dentro da tua própria infraestrutura ou instalando no IaaS, um aplicativo chamado Doku, que vai criar uma camada para fornecer uma plataforma como serviço e você vai utilizar essa plataforma como serviço dentro da tua infraestrutura, né, sem ter que contratar, por exemplo, um serviço, como é o caso do Heroku. Ele é uma alternativa open source, uma plataforma como serviço equivalente ao Heroku. E para a gente poder fazer a instalação dela, a gente só precisa ter uma máquina virtual. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma máquina virtual Ubuntu. Vou pegar aqui meu prompt de comando. Então, pessoal, eu peguei aqui o meu prompt de comando, né, e vou acessar a máquina virtual. Eu já pré-configurei aqui com o Ubuntu Server. Então, pessoal, estou aqui com o meu Ubuntu 22.04 logado, né? E agora a gente vai dar início à instalação do Doku. A gente primeiro baixa o script de instalação. Depois disso, a gente vai instalar o Doku. O do fabricante ele vai levar em torno de 5 a 10 minutos para fazer toda a instalação. Aqui, colocar para fazer a instalação. Vamos esperar aqui um pouco o processo de instalação. Então, pessoal, aqui concluiu a instalação do Doku, né? Mas antes, para que a gente possa testar se o Doku está instalado corretamente, eu vou aqui ao comando Doku help. Perceba aqui, né, que ele executou o comando, né, com sucesso, né, mostrando que o Doku já está instalado nesse sistema. E aí, no caso, né, a gente vai agora fazer o cadastro da chave SSH. Veja aqui, ó, que a gente pode dar o comando Doku SSH Case help. E aí, no caso, ele vai mostrar aqui quais são os comandos relacionados ao SSH, né? Ao cadastro de chaves SSH. Então, pessoal, vamos dar aqui o comando, né? Eixo abre aspas, né? E aqui, no caso, vou colocar o conteúdo da chave SSH. Tudo docu SSH case head. Caso, pulando aqui o conteúdo, dando enter. E aí, aqui ele instalou com sucesso a minha chave SSH. Eu tenho aqui na minha máquina local essa chave SSH instalada, né? Então, se por acaso eu acessar o meu computador aqui remotamente, né? Eu posso acessar o usuário Doku
através do SSH e posso também mandar comandos remotamente e controlar remotamente o meu docu através do SSH. Então eu abri aqui no meu Windows o Git Bash, né? E aí no caso, né? Então, dois comandos aqui, eval ssh agent "-s", para poder verificar qual é a identificação do aplicativo responsável pelo gerente de autenticação por chaves SSH do meu computador. Aí aqui no caso eu posso dar um SSH add e aí colocar o nome da chave, por exemplo aqui, onde a chave privada que está aqui no meu computador. Aí uma vez que eu estou com ela instalada, eu posso acessar aquela minha máquina virtual acessando o comando ssh-t e aí aqui colocar o IP da máquina 92.168.5.154 arroba, aliás, docu arroba o IP da máquina e aí aqui posso colocar o comando aqui docu help. E aí eu vou fazer o acesso do meu docu através do campo de comando aqui da minha máquina remota, né? Dizendo aqui que na verdade eu não tenho que colocar o docu, né? Isso aqui ele vai estar preparado só para receber os comandos do docu, né? Então eu só posso colocar aqui help e aí no caso ele vai fazer o acesso remoto do comando que eu vou estar lá disponível, né? Por exemplo, né? Posso olhar aqui a opção domains. Eu estou acessando remotamente o meu servidor Docu, né? E posso estar trabalhando agora com a minha plataforma diretamente, fazer a implantação de um código configurando esse servidor para que ele possa receber as aplicações que eu for desenvolvendo aqui na minha máquina local. Então, né, a gente, para deixar esse servidor Docu pronto para uso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um domain add global. Aqui a gente vai colocar os domínios que essa máquina vai responder, né? No caso, se ela estiver exposta à internet, eu posso configurar um domínio, por exemplo, docu.rodrigocosta.com.br. E aí, no caso, todas as aplicações vão ser filhas desse domínio. E aí eu tenho que configurar meu servidor DNS para apontar todas as subentradas do domínio docu.rodrigocosta.com.br para apontar para o IP do servidor. Como eu não estou aqui na minha máquina virtual e eu estou aqui na rede local, eu quero fazer o uso dela, então eu vou colocar o IP da máquina aqui, 92.168.5.154. Então ele vai setar o domínio dessa máquina para responder o docu e hospedar na própria máquina. E aí aqui ele adicionou o domínio. Aí uma vez que eu estou com o domínio habilitado, eu posso criar uma aplicação. Então posso ir aqui no apps help só para ver as opções que a gente tem aqui no app. Aí aqui eu posso clonar um repositório que já existe, um aplicativo que já existe no servidor, ou posso criar um novo aplicativo. Como não tem nada criado, eu vou dar um create para criar uma nova aplicação. Vou chamar ela de Hello World para criar dentro desse servidor. Ele vai criar um ambiente para receber esse código-fonte, né? E aí, no caso, depois de criar, eu posso começar a trabalhar e escrever meu código-fonte, né? Por exemplo, aqui, né? Vou criar uma pasta Hello World aqui e vou criar aqui dentro dessa pasta aqui um código-fonte simples em PHP só para poder a gente testar aqui a implantação, né? No caso, né, que é a sintaxe simples do PHP, né? Interrogação PHP, eixo, abre aspas, hello world, fecha aspas, e vírgula, interrogação, pronto. Então eu criei o código fonte e aí no caso, para poder eu interagir com esse servidor Docu, eu preciso fazer toda essa interação usando o sistema de controle de versão Git. Antes de criar o repositório, vamos só verificar se o Git está configurado. Git config ---- global user.name. Então aqui, por exemplo, está com o usuário Rodrigo.
user.e. No caso, se tua máquina não estiver configurada, você pode dar esse comando aqui, seguido do usuário e senha e e-mail que você vai cadastrar aqui no seu Git, né? Por exemplo, vou mudar aqui só para Rod C. Costa. Vou mudar o meu e-mail. Por exemplo, né? E aí, no caso, né? A gente, uma vez que está configurado o usuário e o e-mail, eu posso fazer a inicialização do repositório. Eu posso adicionar os arquivos para envio. Git add ponto. Então, ele incluiu o index.php que está dentro dessa pasta. Posso criar um commit para poder salvar. E aí, aqui no caso, eu só preciso agora fazer com que essa máquina aqui consiga entender quem é o repositório remoto. E aí, no caso, eu posso colocar um git remote add docu. E aí, aqui no caso, eu coloco o servidor remoto. docu@192.168.5.4. Dois pontos. A aplicação que eu vou fazer o commit, que é o Hello World. Então, ele vai configurar essa pasta, né, esse repositório local, para sincronizar com o remoto para essa aplicação específica. E aí, no caso, eu posso agora dar um git push docu master. E aí ele vai fazer o envio do código, né? Como esse processo é um pouquinho demorado, a gente volta daqui a pouco, né? E concluir, a gente vai testar a aplicação. Pronto, agora ele concluiu o envio, né? Está dizendo aqui, né, que enviou aqui, está rodando aqui no servidor helloworld.ubuntu, né, que é o nome dessa máquina. No caso, né, para fazer o acesso a ela, eu vou fazer a seguinte alteração no arquivo Windows, né? Ele permite com que você possa criar domínios locais aqui para serem testados pelo teu computador, né? Editando o arquivo d:/windows system32 drivers etc host. Tá? Esse arquivo aqui você pode incluir uma entrada manual e a partir daí fazer o teu computador entender uma entrada DNS personalizada, né? Então eu coloco aqui o IP do meu servidor, coloco aqui como apontamento hello.ubuntu, né, para poder fazer o teste, né? E aí eu posso, por exemplo, aqui acessar aqui esse servidor Hello World, na verdade é Hello World, né? Ubuntu. IP2 // perceba que ele tornou aqui a mensagem que eu preparei lá no meu Hello World, né? Com isso, né, você pode ver, né, que a gente não vai se preocupar com a parte de configuração da máquina que vai hospedar o serviço. Simplesmente eu pego, escrevo meu código-fonte, preparo aqui, mando para o meu servidor de plataforma, né, que é o Doku. O Doku vai lá, percebe que você mandou um código em PHP e aí ele vai, roda, compila tudo, cria a plataforma e coloca em execução e te dá ali o link para você poder acessar essa tua plataforma. Com isso, pessoal, a gente chega ao fim desse vídeo de hoje, né? Onde mostramos como é que a gente configura o Doku e como é que a gente faz um deploy bem simples lá na plataforma que a gente implantou na nossa infraestrutura. É importante dizer que a gente precisa ter uma infraestrutura para poder rodar a plataforma, né? Mas é esse o objetivo da plataforma como serviço, né? Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês cliquem aí no curtir, se inscrevam, né? E compartilhem com os amigos, né? Um forte abraço e até a próxima.